nosso assunto agora é eleições. Hoje o Conexão RS recebe mais um candidato à Prefeitura de Canoas. Quem está conosco é Felipe Martini, do PSDB, em uma coligação com o DEM. Se você é morador de Canoas e quer fazer perguntas, mande um WhatsApp para o número 9588-2374, que o jornalista Guilherme Roquette repassa a pergunta direto da redação. Essa entrevista vai durar 15 minutos, a contar a partir de agora. São 18 horas e 21 minutos. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Bives. É um prazer, uma satisfação participar do teu programa. E quero, antes de mais nada, fazer um cumprimento especial a todos os canoenses que nos assistem nesse momento, que estão conectados com a política e querem uma cidade melhor, querem entender um pouquinho de como funciona a administração pública e aquilo que querem para os próximos 4 anos. Bom, vou até a nossa redação. Guilherme Roquette, tudo pronto para receber os nossos telespectadores? Tablet na mão, Bives, e então lembrando então que esta participação ao vivo pelo WhatsApp vale para quem nos assiste na faixa das 18 horas, que é quando o Conexão RS é ao vivo. Às 22, às 10 da noite, este programa é uma reapresentação. Bom, vamos começar com a área de saúde, candidato. O senhor afirma que conhece as necessidades da população na área de saúde e promete oferecer o melhor serviço. O que de fato o senhor afirma que deve ser feito na saúde aqui em Canoas? Bives, a minha ligação com saúde já é quase que, digamos, secular, em que pese ter apenas 38 anos. O primeiro médico do município de Canoas foi meu bisavô, Vicente Cláudio Porcelo, e farmacêutico. O meu pai é médico, minha irmã é médica e o meu irmão é dentista, ou seja, a família inteira é da área da saúde. Então, os debates e as discussões, muitas vezes nos nossos encontros, são as necessidades da população, é a saúde em pauta, é que muitas vezes os churrascos de domingo permeiam a nossa mesa. Nós temos 2 projetos iniciais para cumprir até no 2º ano de governo, que seriam a implantação de 2 novas UPAs, a UPA da criança e a UPA do médico especialista. São 2 projetos que tem como fazer, tem como investir, porque um dos pilares da nossa administração será a gestão eficiente e o enxugamento da máquina. Ou seja, nós precisamos economizar para poder voltar a investir. Também temos as questões de reavaliar todos os contratos hoje terceirizados na área da saúde, que entendemos que não estão atendendo bem a população. Existe a necessidade de auditar esses contratos, reavaliá-los para ver se continuamos ou não com essas questões das terceirizações. Temos uma outra questão que estamos discutindo bastante no nosso programa de governo e que dá para implantar, que seria o médico melhor, que seria aquele paciente que, ao invés de ocupar um leito no hospital, que não há necessidade de estar ali, ser atendido em casa por um médico. Em cidades de primeiro mundo funciona muito bem este programa e ele é mais barato. Por quê? Porque sabe-se que a manutenção de um leito de um hospital é muito mais dispendiosa para o erário público do que um médico concursado da prefeitura fazer o atendimento em casa. Seriam esses, assim, alguns projetos mais básicos com relação à saúde. Bom, agora a área da segurança pública, apesar de ser uma responsabilidade direta do Estado, mas o que o município pode fazer? A gente lembra que Canoas tem monitoramento de câmeras, a gente também lembra da Guarda Municipal e até mesmo o presídio, que está para ser inaugurado. Bives, a gente sabe, por dever constitucional, de promover justiça, é do Estado. Mas os municípios é onde a vida do cidadão acontece. E o prefeito não pode se furtar de agir de forma permanente e objetiva nas questões relativas à insegurança pública que se vive hoje. O cidadão que nos assiste, infelizmente, está amedrontado, está acuado dentro da sua casa, com medo de a qualquer momento ser vítima da violência urbana. Nós temos o Programa Proteção Canoas Tolerância Zero, que é um programa que vai ampliar a questão do vídeo monitoramento no município, ampliando aí para até 60%, 70% do município. Mais uma vez, repito, tem como fazer, tem como investir, ampliar a questão da Guarda Municipal, treinada e armada, para até 300 agentes, e partir da região central da cidade e ampliando para os parques municipais, zonas de risco zero. O que seria isso? Com Guarda Municipal treinada e armada 24 horas, juntamente com vídeo monitoramento. E, por óbvio, a integração das polícias. O programa evoluindo, nós começaríamos a distribuir pelos bairros e pelas micro-regiões. Mas é fundamental, antes de mais nada, trabalharmos com integração das polícias e com tecnologia de informação, que seria o famoso botão do pânico. Nós desenvolveríamos um projeto inovador, que seria no celular, um aplicativo de celular, onde qualquer cidadão que tiver um smartphone e no momento que
detectar algum delito, ele automaticamente dispara para a central de vídeo monitoramento, que já existe no município de Canoas, e ali a Guarda Municipal, a Polícia Civil ou a Brigada Militar daria esse pronto atendimento. Bom, agora passo então para a área de transporte coletivo e mobilidade urbana. São duas questões, né? Primeiro, a questão da licitação de transporte público aqui em Canoas e a questão do aeromóvel, né, que foi anunciado agora há pouco. Seria uma alternativa e dá para a gente falar sobre a integração das duas partes da cidade que são cortadas pela BR e pelo Transurb. Com relação à licitação, é um tema recorrente nas eleições aqui no município de Canoas. A mesma empresa presta esse serviço há muitos e muitos anos aqui no município. E esse é um dos meus compromissos com o cidadão. A gente vai fazer, um dos primeiros atos de governo, vai ser abrir, sim, o processo licitatório de forma transparente, porque entendemos que o nosso cidadão hoje não é bem atendido nesse serviço público, Bives. Nós precisamos abrir, nós precisamos reformular a frota, 100% de acessibilidade, câmeras para segurança, porque as câmeras, elas evitam sim os delitos dentro dos ônibus, ou seja, trazer segurança e conforto para o cidadão. E isso tem como fazer, tem como realizar, basta ter vontade política. Com relação ao aeromóvel, hoje existem 3 pontos a serem discutidos. Primeiro, eu acho que não será um bom negócio para o município. Nós estaríamos fazendo ali um empréstimo de em torno de 236, 238 milhões e vamos pagar quase 700 milhões em 30 anos. Vamos atender apenas 1% da população. 1% da população a um custo de 700 milhões de reais. E é um modal de transporte coletivo que se tem ainda, eu tenho um pouco de dificuldade de entender a sua funcionalidade. Conversei com alguns engenheiros da URGS e eles me pontuaram que é um projeto inovador e que ainda não é testado de forma objetiva e contundente para transportar massa. Existe apenas em Jacarta, que é uma cidade de terceiro mundo, que funciona hoje o aeromóvel, ou em aeroportos, onde tem ali a locomoção de poucos passageiros. Para o transporte de massa, tenho dúvidas que vá funcionar. Bom, vamos à nossa redação, candidato. Temos o Guilherme Roquette, que traz questões e lembra também a participação dos nossos ouvintes, ou melhor, telespectadores. Daqui a pouco eu falo por que ouvintes, mas vamos lá, Guilherme. É o vício da Rádio Mix, Bife. Exatamente. Pois então, temos participações já aqui dos telespectadores, mas daqui a pouquinho a gente traz elas no WhatsApp 9588-2374. Por enquanto, uma pergunta nossa da redação. A FAMURSA, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, ela tem apontado que as cidades têm enfrentado queda na arrecadação, candidato. Aqui em Canoas a situação não é diferente. Como é que o senhor pretende fazer para que possa dar celeridade aos seus projetos em meio a essa situação de uma arrecadação menor nos cofres do município? Esse é um dos pilares da nossa administração. Será a gestão eficiente, como eu já falei, será o enxugamento da máquina pública e o combate permanente à corrupção. A máquina pública, Bives, hoje está muito musculosa e fraca ao mesmo tempo. Por que musculosa? Porque consome muita energia, consome muitos recursos e, ao mesmo tempo, presta um serviço público muito fraco. O cidadão não é bem atendido. Nós temos na Prefeitura de Canoas hoje quase 700 CCs. Ou seja, esse enxugamento deve ser imediato. Nós pensamos em baixar, temos como fazer isso, até 70% a 80% a redução dos CCs. Seria já uma economia de milhões de reais ao ano. Então, a primeira questão é enxugar a máquina pública. A segunda é rever todos os contratos celebrados com o município, porque entendemos que ali sim existe uma parcela significativa de recursos que não chegam ao cidadão e não chegam aos serviços públicos, devido à corrupção. Então, são 2 atos básicos, primários, e que serão executados no nosso início de gestão para tentar equilibrar a máquina pública, para poder fazer a economia e voltar a investir no cidadão. Bom, agora a área de educação. A área da educação, por exemplo, em Canoas, temos a Prefeitura subsidiando, né, para as escolas municipais, material escolar, uniforme. Isso vai continuar? Eu não tenho a menor dúvida que esse projeto dos uniformes escolares e dos materiais é inovador e vou mantê-lo. A questão toda é, por que fabricar este uniforme no Paraguai? Essas são questões que precisamos levantar. Será que dentro do nosso município não há um empresário capacitado de nós podermos promover o emprego e a renda aqui no município? Bives, precisamos valorizar nossa gente. É aqui que a vida acontece. Os uniformes serão mantidos e serão confeccionados por uma empresa canoense. Se não for canoense, que seja no mínimo do estado ou da região metropolitana.
Nós precisamos manter os recursos no município e no nosso estado. Bom, vou pular agora para uma análise política, né? O candidato do PSOL, Paulo Sérgio, ele diz que as 3 candidaturas que não são a dele, né, temos 4 candidatos, as 3 candidaturas estavam mais ou menos alinhadas, ou pelo menos na história política aqui do município estiveram alinhadas de alguma forma. Como é que o senhor interpreta essa afirmação? Eu não concordo com ele. Em primeiro lugar, eu estou filiado hoje ao PSDB. Todos sabem que o PSDB era o partido até então com maior musculatura de oposição nacional ao governo do PT. A candidata atual que concorre, a vice-prefeita que concorre agora à prefeitura, ela é a candidata do PT, então não tem como haver nenhum alinhamento. E o candidato Luiz Carlos Busato, a nossa relação é praticamente nenhuma, apenas nos conhecemos da cidade, não há alinhamento pessoal, muito menos um alinhamento partidário. Então a minha candidatura, antes de mais nada, eu costumo brincar com as pessoas. Se partido fosse bom, não era partido, Bives, era unido. Eu concorro com o meu nome, Felipe Martini, e não com o PSDB. Enfim, a filiação partidária ela se faz necessária, né, pelo regime constitucional, né, que se deve se filiar para concorrer, mas eu concorro com o meu nome antes de mais nada. Eu coloco à disposição o meu nome da sociedade. Bom, atualmente, ou melhor, há pouco tempo foi anunciado aqui, por exemplo, uma parceria público-privada na questão de monitoramento e segurança próximo ao novo shopping que vamos ter aqui em Canoas. O senhor acredita nessas parcerias público-privadas? Eu sou a favor das parcerias público-privadas, desde que atendam os contratos, respeitem os contratos e atendam bem ao cidadão. Aquilo que o Estado não consegue oferecer ao cidadão, eu acho nada mais justo do que tu oferecer à iniciativa privada que consiga executar esse serviço e tenha contrapartida. O meu governo, antes de mais nada, como eu digo sempre nos meus discursos, é para o cidadão e para o servidor de Canoas. Não é para partido político, muito menos para companheiros de partidos políticos. Muito bem, vamos à redação. Guilherme Roquete, por favor, pode trazer mais questões. Sim, temos 2 perguntas. Como a gente falou sobre educação, que era a dúvida do Antônio Carlos Crespo há pouco tempo, eu vou usar a pergunta da Jonice Bervi. Ela pergunta a questão da saúde em Canoas, como é que fica. Então, o projeto principal que o senhor teria na área da saúde, candidato? O senhor já comentou, mas a gente pode dar mais uma pincelada aqui para atender a questão da nossa telespectadora. Claro, nós temos como projetos basilares na questão da saúde aqui em Canoas, em primeiro lugar, a implantação das 2 UPAs, a UPA do médico especialista e a UPA da criança, que hoje nosso município não tem. A abertura urgente dos concursos públicos, justamente para fugir das questões dos CCs, ou seja, precisamos abrir urgente concurso público para suprir o déficit de médicos no município de Canoas. Reavaliar os contratos, hoje celebrados com o Grupo Mãe de Deus, que é uma terceirizada, para rever a questão de contrapartida, de valores e da própria prestação do serviço público, que no meu entender e do cidadão que eu converso nas ruas, não está sendo bem executado. Então seriam mais ou menos essas questões. E o outro projeto, que é um projeto inovador, que seria o Médico Melhor, que é este médico que vai atender o cidadão e a cidadã em casa, aquele que não pode se deslocar ao hospital ou que não há necessidade de ficar internado. Ou seja, nós vamos tirar esse doente, esse enfermo, do hospital sem necessidade, lógico, para ser atendido em casa, e aquele leito ficará à disposição de um enfermo com maior gravidade, que necessite de um atendimento mais urgente e mais adequado. Bom, antes de agradecer formalmente a participação do candidato, vou deixar esses minutos finais, então, os 2 minutos finais, para que o candidato possa se dirigir diretamente à população de Canoas e dar suas considerações finais, por favor. Eu costumo muito repetir uma frase de um jornalista e escritor português chamado Eça de Queiroz, onde ele diz assim: políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos, pelo mesmo motivo. E eu acho que esse chegou o momento da mudança de atitude. Nós precisamos olhar para frente. Esses velhos grupos políticos que estão no nosso município há quase 30 anos não nos representam mais. E eu estou aqui hoje porque, antes de ser um político, sou um cidadão. Estou transformando a minha indignação em participação. E no dia 2 de outubro eu faço uma convocação a você, cidadão e cidadã de bem, que quer promover a verdadeira mudança política no nosso município, para que vote 45, vote Felipe Martini. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Bives. Bom, a gente que agradece, né, a gentileza de aceitar o nosso convite e participar então dessa conversa. E em nome da Ubra TV, todos desejamos uma boa caminhada nessa campanha. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.